Olá, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, estamos aqui para dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Lembrando, esta versão que estamos lendo é a versão Arque Almeida Revista e Corrigida. É a tradicional usada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pelo menos a igreja que eu congrego, que eu cultuo ao Senhor. Mas temos muitos irmãos aqui de outras igrejas. E se você se identifica com outra versão, também temos outras versões gravadas aqui nas playlists deste canal. Inscreva-se, participe conosco dessas leituras bíblicas que promovemos e agora você também poderá não somente ler, mas compartilhar tantas outras versões que já tem aí neste canal gravada e disponível para você. Antes de darmos sequência aqui à leitura, e nesta ocasião, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estarmos aqui para lermos, meditarmos na sua santa palavra. Fala conosco através da leitura da tua santa palavra, da sua santa lei. Fica e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis: aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, de tudo quanto tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueado, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois achem graça aos teus olhos, porque vimos em bom dia, dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a minha carne, e as minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores, e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua espada. E subiu após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que hás de fazer, porque já em todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostada, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto.
Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu para pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhes vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se os seus pés e disse, lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu senhor. Agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. E qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desce aos jovens que andam após as suas pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal diante de ti por todos os teus dias, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos se arrojará de longe, como do meio do côncavo de uma funda, e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem tido a ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-te salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Versículo 32. Então disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, ele lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tendo dado os ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha uma casa, um banquete, com um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou, mandou Davi falar a Abigail, mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse:
Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças e seguiram as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era Galim. 1 Samuel, capítulo 26. E vieram os zifeus a Saul e a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho do caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul tinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha no deserto. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe de seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem desceria comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar. Deixa-mo, pois, encravar com lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. E disse Davi: Nenhum dano lhes farei, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. E tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que visse, nenhum que os advertisse, nem que os acordasse, porque todos estavam dormindo, pois já havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? Quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. E disse mais: Por que me persegue, meu senhor, assim o seu servo? Pois que eu fiz, que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei meu e senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique
apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passa cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pegue a cada um da sua justiça, o Senhor pague cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor que tinha dado hoje a minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que, assim como foi a tua vida hoje, de outra tanto estima aos meus olhos, de outra tanto estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Moabe, rei de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gade, ele e os seus homens, cada um com sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, a Oinã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar para numa das cidades da terra para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhes deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e deram sobre os Jesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde com, repito o versículo 8, subia Davi com os seus homens, deram sobre os Jesuritas, sobre os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem homem nem mulher. Tomava as ovelhas e vacas, jumentos e camelos e vestes e voltava e vinha a Aquis, dizendo a Aquis, sobre onde deste hoje, Davi dizia, sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jerameleus e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava a vida nenhum homem, nenhuma mulher, para trazê-los a Gade, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu que farás do teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te farei por guarda minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá, e era a sua cidade. E Saul tinha
desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram ao acampamento, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel, se acamparam em Gilboa, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá e ela a consulte. E os seus criados lhes disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e se vestiu de outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher disse: Eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído a terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me arrumas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como és a figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostou. Samuel disse a Saul: Por que me designaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus me tem desviado de mim, se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que te faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino na tua mão, e tem dado a outro companheiro, Davi, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, pelo que tinha comido pelo que não foi cenoura, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos, e trouxe diante de Saul seus criados de seus criados, e deram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. 1 Samuel, capítulo 29. E ajuntaram os filhos de todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis,
na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, criado de Saul? Disse o rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos. A coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele, disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne o seu lugar em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é aquele Davi, a quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Então aqui chamou Davi e disse: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que vim a mim e viestes até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora a volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem sei, e que na verdade dos meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos para pela manhã, de madrugada, e havendo-los parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha posto a fogo, e levaram contigo as mulheres que estavam nele. Porém, ninguém mataram, nem os pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, teu Deus, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-mo, peço-te, que aqui o éfode. E a Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse: porventura, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bassor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam. Passaram o ribeiro de Besor, e acharam no campo um homem egípcio, e trouxe-o a Davi. Deram-lhe pão, e comer, e beber água, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de
massa e de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu e voltou o seu espírito, porque havia já 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. E disse-lhe, e Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Porque, por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por toda aquela grande despojo que tomaram na terra dos filisteus, na terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde, o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre cavalos, sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e dizia: Este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam não puderam seguir, e Davi que seguir Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro. Davi e o povo que estava com ele vinha. Chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher, seus filhos, e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós se vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo dos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aqui para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul, e aos de Atir, e aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Recal, aos que estavam na cidade de Melitas e nas cidades dos queneus, aos de Ormã e aos de Borazã, e aos de Atasse e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andava Davi, ele e seus homens. 1 Samuel capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. Os filisteus mataram a Jonatas e a Aimeleque e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranque a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este circunciso e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas. Também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos e filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, o seu povo, e ficaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram, e tornaram seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram 7 dias. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi isso? Peço-te, dize-me. E ele lhes respondeu, e o povo fugiu da batalha. E muito do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como tu sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que se dava notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães que de cavalaria apertavam com ele, e olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui, meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e, e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pelas casas de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a nova: De onde és tu? E ele disse: Sou o filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse-lhe Davi: Como não temes tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul, a Jonatas seu filho, com esta lamentação, dizendo: Ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel. Há ornamento de Israel. Nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o açoite em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, monte de Gilboa, nem orvalho, nem chuva
caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçada, pois aí desprezivelmente foi arrojado, e escudo dos valentes, e escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás do arco de Jonatas, nem voltou atrás a espada de Saul, atrás Saul e Jonatas tão amados, queridos na sua vida, também na sua morte, não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, vós ves... e que vós, versículo 24, vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, dos teus altos, foi ferido. Angustiado estou por ti. Meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso que me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, israelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabe de Gileade são os que sepultaram Saul. Então disse Davi, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabe de Gileade, dizendo: Bendito sejas vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram rei sobre si. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa eu levar os jovens e jogue diante de nós. E disse Joabe: Levanta-se. Então se levantou e passaram conta, por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, 12 dos servos de Davi, e cada um lançou mão da espada do outro, e meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Eucate Uzirim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estava ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de atrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael?
Disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos jovens e tome os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-te de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei eu de ferir-te e dar contigo em terra. Como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por trás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegaram ao lugar de Azael caiu e morreu, e paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner ao pôr do sol, e chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão, e os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram uma batalha, e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Até quando não has de dizer ao povo que deixe seguir os seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã o povo teria cessado, cada um de seguir o teu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Também Joabe tornou de seguir a Abner, juntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os Benjamim e dentre os homens de Abner 360 homens, que ali ficaram mortos, e levantaram a Azael, sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul ia se enfraquecendo. E a Davi lhe nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon de Aionã, de israelita, e o segundo Queleabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, filho da mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Tinha sido Saul E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, seus irmãos e seus amigos, e não entreguei na mão de Davi. E tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul, e levantando o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, a sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança. Eis que a minha mão será contigo, como torna a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, é que não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vires ver a minha face.
Também enviou Davi mensagem a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos dos filisteus. E enviou Isbosete e atirou de seu marido a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse: Abner, vai-te agora e volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre Israel. Fazei, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus, da mão de todos os seus inimigos. Falou, pois, também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizendo aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner, aos homens que com ele vinham, e disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, ao meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejara a tua alma. Assim despediu Davi Abner e foi-se com ele em paz. E eis que os servos de Davi, Joabe, vieram de uma e traziam consigo grandes despojos. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, despediste de maneira que fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que veio enganar, e sabes a tua saída, a tua entrada, e a entender tudo o que fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali a quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois de ouvindo, disse: Inocente somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem tenha bordão, nem que caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, e sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Não morreu Abner como morre um vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos do povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Nada sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, e eu hoje estou fraco, ainda que sejas ungido rei. Este homem, filho de Zeruias, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. 1 Samuel, capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul
que Abner morrera em Hebrom, e as suas mãos se lhes afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitão das tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filho de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim, e tinham fugido os Berotitas para Gitaim, e ali peregrinando até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Berotita, e Recabe, a Abaná, e entraram à casa de Esbozete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir no meio do dia. E ali entraram até o meio da casa, que com o vinho que vindo a tomar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram à sua casa, e estando ele na cama, deitado à sua recâmara, e o feriu e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminho da planície, e trouxeram a cabeça de Esbozete Davi a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baana, seu irmão, filho de Remon, Beorotita, disse: Viva o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, pois se aquele que me trouxe as novas, dizendo: Eis que Saul é morto, é parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei a mão dele e o matei em Ziclac, cuidando ele que eu por isso lhe desse alviçaras, alviçaras, quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a cama. Agora, pois, não quereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria na terra? E Davi, e deu Davi ordem a seus jovens que matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom, e tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. Então toda a tribo de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis aqui teus ossos, a tua carne somos, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu os que saíste e entravas em Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Judá reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se disse: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando, crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensagens a Davi de maneira e madeira, e cedro, e carpinteiros e pedreiros, e edificaram Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava o rei
confirmava rei sobre Israel e que exaltava seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. Nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Salmua, Sobabe, Natã e Salomão. Ibmar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual diz: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, o número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baala de Judá, para levarem ali para a cidade a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Aminadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Aminadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Aminadab, que está em Geba, como a arca de Deus. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de maneira que faia, de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegaram à ira de Nacon, e estendendo Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois deixaram pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi contristou, porque o Senhor tinha rotura em Uzá, abrir a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros e cevadas, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, ia bailando, saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração, introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara.
E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiram todo o povo e toda a multidão de Israel, desde o homem até as mulheres, cada um bolo, pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu encontrar com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos servos, como um sem vergonha se descobre qualquer vadio. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes de que teu pai e toda a casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel capítulo 7. E sucedeu que, entrando o rei Davi à sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor está contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculos, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra que com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificas uma casa ao cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome de grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantei para que habita no seu lugar, não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade aflinjam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quanto teus dias forem completos e vieres dormir os teus pais, então farei levantar depois de ti a sua presença, te procederá de ti e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite do filho do homem, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porque a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti, o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová, a qual a minha casa que trouxe até aqui? E ainda foi isso pouco aos olhos do Senhor Jeová, senão que também falaste à casa do teu servo para tempos distantes, isto é o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo saber o teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu, ó, não tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos, e quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatado para seu povo e fazer-se o seu nome e fazer estas grandes e terríveis coisas para a tua terra diante do teu povo. Tu resgataste do teu ungido e derramando as nações e os teus deuses e confiaste a teu povo Israel, teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová,
esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como tens falado, engrandeça-se o teu nome para sempre, para que diga: o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será confirmada perante ti, pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificai-te-ia a casa. Portanto, teu servo achou o seu coração fazer esta obra. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, que tens falado no teu servo, está bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, e disseste: com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Segundo Samuel, capítulo 8. E sucedeu, pois depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg, a Amá, da mão dos filisteus, também feriu os moabitas, e mediu com cordel, também os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com os cordéis inteiros para os medir em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presente. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, filho de Zorá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros, 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco e a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. Davi, pois, guarnições da Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que Davi ia com servo de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantia muito grande de bronze de Betá e Berotai, da cidade de Hadadezer. Ouvido então Toi, rei de Amate, que Davi feria todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho, Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer lhe contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou o Senhor, juntamente com a prata, o ouro, que havia consagrado todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber, 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Davi julgava e fazia justiça por todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, Aimeleque, filho de Abiatar, era sacerdote, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Abençoe os teus filhos, Senhor, que têm dedicado a aprender, a praticar a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar mais alto em nossos corações. Amém. Deus te abençoe.